Bem-vindos à aula 17 do curso de Acionamento e Controle de Máquinas Elétricas. Hoje nós vamos iniciar uma discussão dos efeitos adversos. Até o momento, praticamente, nós só mostramos as vantagens de se introduzir eletrônica de potência para alimentar as máquinas elétricas e controlá-las. Mas, no momento que se coloca um circuito de eletrônica, de semicondutores, entre a máquina e a rede, você acaba provocando interface com a própria máquina e com a rede elétrica. Então, esses efeitos serão divididos na aula de hoje, a influência no motor. E na próxima aula será a influência na rede elétrica. Bom, o primeiro ponto que deve se considerar é que no momento em que se coloca um inversor eletrônico, um circuito sensível a variações de corrente, taxas de variação de corrente, taxas de variação de tensão, não é um pedaço de cobre que pode suportar uma corrente 7, 8 vezes superior ao valor nominal por um curto intervalo de tempo. Esse fato tem que ser considerado na hora que você for especificar um determinado sistema de acionamento ou comando de máquinas elétricas. E, nesse ponto, é necessário respeitar a capacidade, torque e velocidade da sua máquina. Aqui está ilustrado o caso para um motor de indução. Essa figura é de norma, que leva em conta uma pequena perda na capacidade de torque nessa região intermediária de frequências, mas isso é realmente uma pequena perda. Mais significativo é a situação em baixíssimas frequências. Aqui esse valor está sugerido em torno de 20 Hz ou menos, porque, nesse momento, a refrigeração da máquina diminui e os efeitos resistivos começam a ser predominantes ou significativos em relação aos valores das reatâncias da máquina, dado por ômega-L. Se o ômega diminui, o ômega-L diminui também. Isso tudo vai influenciar no fluxo magnético e na capacidade de torque. E para frequências acima da frequência nominal, é o enfraquecimento de campo que já foi discutido. De forma que não é aceitável você utilizar um inversor eletrônico para fazer uma partida direta. Isso é inconcebível. Nem é possível você partir um motor de indução diretamente ligado à rede e a corrente nominal de 7 vezes, 8 vezes o valor da corrente nominal e sem problema. Se tem no meio um inversor eletrônico, é um erro grave ajustar a frequência final e depois partir. Você tem que se valer das vantagens daquele acionamento e lentamente levando a máquina ao ponto de operação. Isso é um primeiro cuidado que é bastante evidente, mas é importante se realçar. O segundo problema é que aparecem harmônicos no sistema. Quando eu estou trabalhando com um circuito chaveado, as formas de onda não serão apenas sinais senoidais puros de harmônico fundamental. Virão acompanhados uma série de sinais harmônicos em diferentes frequências. Isso aumenta o aquecimento por perda de Joule, porque é uma corrente que circula, é uma corrente que não é produtora de torque. Alguns torques produzidos serão pulsantes, não serão mais constantes. Tem um exercício muito bonito que é feito em diversas disciplinas, que para um sistema trifásico equilibrado, em tensões e correntes puramente senoidais,
a potência instantânea é um valor constante. Não tem nenhuma pulsação de torque. No momento em que existem harmônicos presentes, esses torques pulsantes estarão desgastando a máquina. É como se fosse uma fadiga na máquina. A fadiga vem daquele... É como se você tivesse um ruído constante no fundo, digamos, no fundo de um ambiente. Depois de um certo tempo, você fica irritado. Isso é a fadiga, o processo de fadiga. Esse torque pulsante seria como uma fadiga. Outro ponto que não pode se esquecer é a interferência eletromagnética. Nos circuitos de eletrônica de potência, trabalham com frequências elevadas de chaveamento. Isso tudo está presente e o controle, muitas vezes, é digital. Essa interferência pode danificar o funcionamento. Você tem que ter processos de solução para interferência eletromagnética. Isso é um assunto por si só, uma engenharia. E é o único problema que, efetivamente, é um problema que o eletricista não pode jogar a culpa em outra especialidade. Por exemplo, o aquecimento pode dizer, não, o problema não é meu, é de material. O problema da fadiga no eixo não é um problema do eletricista, é um problema mecânico. Mas a interferência eletromagnética é um problema elétrico e fica no âmbito dos eletricistas. Uma outra situação muito peculiar são as chamadas correntes de Mancati. Vamos tentar entender isso através do terceiro harmônico. Nós sabemos, inclusive tem exercícios propostos no livro a respeito disso, que as correntes de terceiro harmônico, elas estão em fase, a fase A, a fase B e a fase C, elas, por estarem em fase, não somam zero, não somam mais zero. Mesmo que a carga seja igual nas fases A, B e C, se for uma carga não linear, ainda que igual nas fases A, B e C, haverá circulação de terceiro harmônico e eles não conseguem se somar como correntes de primeiro harmônico, que é a fase A mais fase B mais fase C, para uma carga equilibrada dá zero. Então, esse terceiro harmônico tem que, de alguma forma, fluir. Se a máquina, como é comum, não tem o neutro aterrado, a corrente vai ter que tentar descobrir um caminho por onde circular. E o caminho mais natural é circular via os mancais, que é um caminho que existe entre estator e rotor, e a carcaça da máquina, essa sim está aterrada. E essa circulação de corrente pelos mancais pode provocar uma corrosão, um desgaste do material naquele local. Então, existem sugestões para se evitar esse problema, graxas que não são condutoras, e a colocação de escovas por onde facilite a passagem da corrente de terceiro harmônico, evitando a circulação pelos mancais. Bem, isso são muitos problemas, mas a gente tem que estar ciente deles e existem para todos um paliativo, tendo em vista as grandes vantagens auferidas pela presença da eletrônica de potência. Mas não termina aí, isso é que é o mais duro. Ainda tem um outro problema, que é o problema das sobretensões. De onde vem isso? Os circuitos, como sabemos, são chaveados. Isso daqui é uma forma de onda de tensão na saída de um inversor eletrônico. Isso são medidas de laboratório. Você vê que são degraus aqui, que um pouco até superior a 300 volts, porque corresponde a uma tensão de 220 retificada, e pulsos para cima, para baixo. Aqui no meio percebe-se uma região de sobremodulação, onde não tem PWM.
Isso daqui é na entrada, na saída do inversor. E nós colocamos um cabo de 100 metros e na extremidade o motor. E medimos a tensão nos terminais do motor. Você vê que os picos chegam a 550 volts, bastante elevados. Esse problema precisa ser resolvido. A explicação para isso vem das linhas de transmissão, que nós sabemos que quando se fecha uma linha, há uma propagação de onda, e no terminal, se for um terminal aberto, o valor da tensão pode ser até 2 vezes o valor da tensão de entrada. A solução aqui colocada, um filtro, melhorou bastante. Mas perceba que os crescimentos, né, não são tão na vertical. É como se você tentasse fazer esse sinal mais na forma senoidal. Aqui está a explicação de por que esses valores de tensão elevada. Vocês devem lembrar do curso de eletromag, que se eu tenho uma fonte de tensão, uma linha longa, né, comprimento de onda muitas vezes maior do que o comprimento de onda, o comportamento da tensão nesses terminais segue essa forma aqui desenhada, uma linha sem perdas, que possa ser representada por uma infinidade de elementos indutivos e capacitivos, se nós fôssemos fazer uma representação por circuitos elétricos. Então, quando eu fecho a chave, demora um tempo para esses capacitores intermediários irem carregando até que a tensão chegue no terminal. E quando chega no terminal, ela é refletida. E aqui, nesse ponto, a tensão, depois de passado um tempo t, que é o tempo de propagação da onda até aqui, ela fica com um valor de 2 vezes E, até que a onda que chegou aqui, refletiu e voltou, novamente chega no ponto, aí volta para 0 e depois 2E. Isso é um problema de eletromag tradicional, né? Tem os métodos para se chegar a essa solução, né? Tempo T para chegar no sinal aqui na extremidade da linha, depois mais T para voltar e outro T para retornar. Então, nesse período aqui, nós ficamos com a tensão 2E. Aqui é 2E. Tem um erro aqui. Estou vendo agora. 2E, 2E e novamente 0. Quando eu tenho um circuito PWM, é como se fossem várias vezes essa chave abrindo, fechando, várias vezes abrindo e fechando. Pode, inclusive, haver uma superposição dessas ondas trafegantes. Tanto que o sinal aqui no terminal pode chegar a valores superiores a 2 vezes o E. Tem um exercício no livro que ensina como fazer esses cálculos e mostra que isso daqui seria possível. Então, há que se considerar também esse fato. E que é interessante observar, dependendo da chave, quanto mais curto foi o período de ligar e desligar, então, o tempo de subida, quanto mais efetiva for a chave nesse sentido, mais crítico é o comprimento que admite você colocar o motor afastado do acionamento eletrônico. Para o caso do IGBT, o tempo de subida é da ordem de décimos de microsegundo, essa distância é curta, 10 a 20 metros. Aquele experimento do laboratório que eu mostrei a figura foi feito com 100 metros e eram IGBTs. Transistor, ele já é mais lento e as distâncias podem ser maiores. O GTO, mais lento ainda, distâncias maiores, e o CR, o tiristor, os comprimentos podem ainda ser maiores. Isso fica também
claro, né, qual foi efetivamente no final, o que aconteceu aqui. Em vez de eu ter uma subida tão íngreme, essa subida foi um pouquinho mais inclinada. E aí se conseguiu evitar a sobretensão nos terminais. Então, entenda a sobretensão como resultado desse problema de propagação de onda. O problema é presente porque, por exemplo, em plataformas de petróleo, prospecção de petróleo, os acionamentos estão, às vezes, nas plataformas e as bombas estão lá no fundo do mar. E a distância entre a plataforma e a bomba é, às vezes, superior a distâncias dessa ordem, e os dispositivos usados, muitas vezes, não são SR, a maior parte é o IGBT. Um problema presente já gerou vários trabalhos, inclusive o doutorado do nosso colega, o professor Antônio Carlos Siqueira de Lima. Bom, pessoal, esses são os pontos mais relevantes que eu gostaria de chamar a atenção. Insisto, a leitura, o estudo de vocês e a solução dos exercícios, principalmente, é fundamental para nós avançarmos nessa solução de ensino à distância. Obrigado e até a próxima.